Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos ver a equação do segundo grau, tá bom? Eu vou mostrar para vocês qual é a fórmula que nós usamos hoje em dia para poder calcular e achar o valor do x nesta equação, tá bom? Só que primeiramente eu quero pedir para vocês curtir o vídeo, colocar um comentário aqui no vídeo se gostou, se não gostou, compartilhar com os amigos e depois, se inscrever no canal caso você não está inscrito, tá bom? Que ajuda bastante o meu trabalho. Então vamos ver aqui como que faz a equação do segundo grau usando um exercício. Então eu vou fazer o exercício. Durante o exercício eu vou explicando a resolução. Então calcule as raízes da equação, x ao quadrado mais 12 vezes x menos 13 igual a zero, tá bom? As raízes, quando o problema matemático pede a raiz da equação, ele está querendo saber qual que é o valor do x. Se eu substituir ali na equação, vai me resultar o valor igual a zero. Então, eu vou calcular e depois eu vou testar essas raízes, essas soluções. Então, quando tiver raízes, seriam as soluções da equação, tá bom? Antes de começar aqui o exercício, eu vou trazer só uma curiosidade para vocês, que a gente usa muito o termo teorema de fórmula de Bhaskara, Só que o Bhaskara, Acharya, também conhecido como Bhaskara-Charya ou Bhaskara II, ele nasceu em 1114 numa cidade indiana de Vijayapura, considerado um local com ampla tradição nos estudos da matemática. Então era um matemático da época que viveu na Índia, indiano, e ele é muito citado, o nome dele, como Bhaskara, ou professor, tá bom? A nomenclatura fórmula de Bhaskara, só para vocês terem ciência, o nome correto dela seria fórmula de solução de uma equação do segundo grau. É que no Brasil, desde a década de 60, aqui a gente fez uma jabuticaba brasileira, que só aqui é usado o termo fórmula de Bhaskara. Então, pegou na moda, E ao longo do tempo ficou difícil desassociar a equação do segundo grau com a fórmula de Bhaskara, Então, ficou aí intitulado a ele. Só que a fórmula de Bhaskara, ela mais ou menos surgiu 4.000 anos, pessoal, antes do Bhaskara usar ela. Então já existia a fórmula. Na época que o Bhaskara fazia matemática, não existia a fórmula. O conceito fórmula surgiu em 1600. Na época de Bhaskara, existia poemas que a pessoa recitava, escrevia ali nos livros da época, e esses poemas as pessoas usavam para poder solucionar os problemas matemáticos. Não existiam fórmulas. Então a palavra fórmula nem existia na época do Bhaskara, e nem sabia o que era uma fórmula. Então o Bhaskara não tem nenhuma relação com essa solução, ele só usou ela. Era um matemático indiano que ali usava o teorema e pegou na moda aqui no Brasil, tá bom? Curiosidade, mas como pegou na moda, eu vou estar usando ele aqui. Então, o que diz a fórmula? A fórmula é a seguinte, ela divide em 3 partes, tá bom? Então vamos começar. Primeira parte da fórmula, a gente tem que achar o valor do delta, O valor do delta, ele vai ser igual, O delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então a primeira parte da fórmula é achar o delta. Essa é a primeira parte para solucionar uma equação do segundo grau, achar o delta.
A segunda parte da fórmula é o seguinte: x, que é a solução que eu quero encontrar dessa fórmula, vai ser igual, né, menos b mais ou menos raiz de quem? Raiz, pessoal, do delta que eu descobri aqui em cima. Então, esse delta que eu descobri aqui em cima, eu vou ter que colocar ele aqui embaixo. Então, vou pegar aqui o delta sobre 2 vezes o A. Então, essa aqui é a segunda etapa da fórmula da equação, da solução da equação no segundo grau. Aqui no Brasil, nós intitulamos de fórmula de Bhaskara, tá bom? Então, vai ficar b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Depois, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o A, tá bom? Esse mais ou menos aqui, ele vai estar originando duas soluções para o x, tá bom? Por quê? Eu vou ter o x, vou chamar de x', que vai ser igual a menos b. Aí eu vou usar só o mais raiz do delta sobre 2 vezes o A. E depois eu vou ter o x', x duas linhas, né? Que é igual a menos b menos raiz do delta sobre 2 vezes o A. Ok? Então essa é a fórmula de Bhaskara, né? Ou para a gente solucionar uma equação no segundo grau, tá bom? Muito bem. Apareceu um monte de letra aqui, tá? Então vamos descobrir quais são essas letras. Essas letras são os coeficientes, tá? Que são os números que acompanham o x quadrado, x normal, x elevado à primeira e o número que não tem o x. Então, vou colocar aqui do lado, ó, o A, vou colocar aqui do lado o B e vou colocar aqui do lado o C. Então, para solucionar a equação do segundo grau, eu tenho que localizar o A. O A, pessoal, é sempre o número que está aqui na frente do x, tá bom? Se não tiver nenhum número na frente, significa que o A é 1. Porque 1 vezes x ao quadrado é igual a x ao quadrado, né? Vou fazer aqui do lado um rascunho, ó. 1 vezes o x ao quadrado é igual a x ao quadrado. A gente não coloca o 1 na frente. Ah, e se fosse menos x? Seria menos 1 vezes x ao quadrado é igual a menos x ao quadrado. Então, o número que vai aqui do A é só o coeficiente, não tem quadrado, né? E se for positivo ou negativo, você tem que colocar o sinal aqui também, tá bom? Então, no caso da nossa continha, como não aparece nada na frente do x, vai ser o número 1, o A é igual a 1. E o B, quem que é o B? É o coeficiente que acompanha o x. No caso aqui, ó, quem está acompanhando o x? Ficou fácil, porque ele aparece, que é o 12, tá bom? E o último coeficiente é o que não tem nenhum x acompanhando ele, tá bom? Que é o número menos 13. Toma cuidado, muita gente erra, coloca só 13. Na verdade, tem que colocar o negativo também, o negativo vai junto. Então aqui, ó, no C vai ficar menos 13, tá bom? Então a gente chama que esse aqui é um pré-preenchimento para você solucionar a equação do segundo grau. Achar o A, achar o B e achar o C, tá bom? Pratica bastante para você descobrir quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C. Se você errar, você vai errar todo o exercício.
Então, errou o começo, erra tudo. Esse é o problema. Muito bem. Achei o A, B e o C. A fórmula já está aqui, né? Copiei no caderno e que eu agora vou estar apagando a fórmula aqui para eu poder estar seguindo com o exercício. Bom, então vamos lá. Ó. Vou pegar aqui, vou continuar aqui o exercício. Vou usar a fórmula aqui em cima. E aqui serão minhas duas soluções da equação. Vou deixar aqui embaixo. Então vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então delta vai ficar igual a b ao quadrado 12 ao quadrado menos 4 vezes o 1 vezes o menos 13. Tá bom? Então primeiro eu vou fazer 12 ao quadrado, que vai dar 144. 12 vezes 12, 144. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 13. Então vai ficar, ó, menos. Vou fazer aqui um rascunho do lado, né? 4 vezes 13, tá bom? Vai dar 12. Vai 1, 4, 5, 52. Menos 52. Atenção que aqui todo mundo erra, tá bom? Regrinha do sinal. Eu vou ter aqui, ó, menos com o menos aqui de dentro, que vai me dar a mudança de sinal para mais. Então vai ficar 144 mais 52. Então, delta é igual a 196. 196, tá bom? Se eu sei que o delta é igual a 196, então eu vou vir aqui e vou colocar aqui dentro, ó. Delta é igual a 196. 196. Organize, tá, a resolução. O A é igual a 1. Então aqui o A, no lugar do A, eu vou colocar o número 1, tá bom? Número 1. Dica, pausa o vídeo, né? Anota, depois vocês continuam. O B é igual a 12, né? B igual a 12. Pronto. Tem aqui já a minha equação do segundo grau quase pronta. Agora, vamos continuar aqui, né? A raiz de 196 é 14. Por quê? 14 vezes 14 vai dar 196. Então, vai ficar assim, ó. Menos 12 mais 14 sobre 2 vezes 1, 2. E aqui, menos 12 menos 14 sobre 2. Tá bom? Então, aqui em cima, ó, devo 12 no banco, pago 14. Fico com 2. 2 divide 2 vai dar 1. Devo 14 no banco. Vou lá, pego mais uma dívida de 14. Vou dever para o banco menos 26. Dividido por 2, que vai dar, vou aqui no cantinho, ó, menos 13. Tá bom? Deixa eu só apagar aqui, para deixar mais organizada a conta. Então, ó. Deixa eu apagar aqui. Então, eu tinha menos 12, menos 14 sobre 2. Vou dever para o banco menos 26 sobre 2, que vai dar menos 13. Então, as soluções, as raízes dessa equação é que x pode ser igual
a 1 e o x pode ser igual a menos 13. Como que eu confiro isso? Eu vou pegar a equação que originou e vou substituir o x. Então, vou pegar aqui, ó, conferindo. Então, é legal que a gente pode conferir o resultado, tá bom? Então, conferindo o resultado. Eu vou conferir e depois eu vou fazer até o gráfico para vocês aqui. Então, vai ficar, ó, conferindo se o x é igual a 1. Então, vai ficar, a equação que a gente tinha era x ao quadrado menos 12x, né, mais 12x, menos 13, igual a 0. Né? Então, nós tínhamos aqui x ao quadrado mais 12x, menos 13, igual a 0. Então, conferindo, vou pegar aqui a minha canetinha. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 12 vezes 1 menos 3. O que eu fiz? No lugar do x, eu coloquei igual a 1. Então, coloquei 1 aqui, coloquei 1 aqui. No lugar do x, eu coloquei o número 1. Estou conferindo o resultado. 1 ao quadrado igual a 0, né? 1 ao quadrado é 1. 12 vezes 1 é 12. Menos 13 tem que dar 0. Então, 1 mais 12, 13. Menos 13 igual a 0. Deu certo. Primeiro deu certo. Agora, menos 13. Vamos lá. Então, vai ficar assim, ó. Menos 13 ao quadrado, né? Mais 12 vezes 13 menos 13 igual a 0. Então, no lugar do x, eu coloquei 13, menos 13, né? Menos 13. 13 ao quadrado vai dar 169, né? Como eu multipliquei menos 13 vezes menos 13, o sinal vai para mais, tá bom? 12 vezes 13, vou fazer aqui rapidinho, ó. 12 vezes 13, 6, né? 3, 1, 2. 156. Mais 156 menos 13. Só que aqui, ó, aqui eu estou multiplicando positivo com negativo. Então, aqui, ó, vai dar negativo. Então, aqui é o sinal de menos. Então, vai ficar 156 menos 13. Então, vai ficar menos 156 menos 13. Menos eu vou ter uma dívida de 156, né? Então, vamos pegar aqui. Fazer assim, né? Fazer primeiro esses dois. 169. Deixa eu apagar aqui meu rascunho. Vou fazer aqui do lado do rascunho. 169 menos 156. Vai dar 3. Vai dar 1. Aqui vai dar 0. Então, aqui vai dar 13 menos 13. Tem que dar 0. 13 menos 13 dá 0. Então, tá certo a minha solução da equação. O x ele vai ser igual a 1 e o x também vai ser igual a menos 13. Mas como assim? Como o x dá 1 e dá 13? Por que dá dois valores, né? Tá aqui a explicação. Porque a equação do segundo grau, graficamente falando, ela resulta numa parábola, tá? Essa parábola, ela vai estar cortando o eixo x, né, que é esse eixo aqui de baixo, o eixo horizontal, em dois pontos. Vamos ver quais são esses pontos. Vamos dar um zoom aqui, ó. E esses pontos que ela corta, a gente chama de raízes ou da solução. Olha aqui o ponto que cortou aqui, ó, o 1, que a gente descobriu lá na equação, e o menos 13. Então, são os dois pontos que a parábola corta o eixo x. São os dois pontos da raiz. Então, como ela corta em dois pontos o eixo x, ela possui duas soluções do x, tá bom?
Se ela cortasse em apenas um ponto, o x teria apenas uma solução. E se ela cortasse o eixo x em nenhum ponto, daí não teria solução na nossa equação do segundo grau. Ela não teria solução nos números reais. Mas mais para frente vocês vão ver que tem solução nos números complexos. Bom, que é uma outra aula. Então, pessoal, aqui chegamos ao fim da nossa aula, bem completinha, com bastante curiosidades, gráfico, solução, confirmando a solução. Então, deixa o seu like se você gostou, deixa um comentário e até a próxima. Valeu!